Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, fazer um resumão aí da rodada do Campeonato Brasileiro, que não teve Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo jogando por conta das partidas do Mundial de Clubes da FIFA, por conta da viagem, enfim, toda a preparação para o principal torneio de clubes do mundo. E essas 4 equipes brasileiras lá estarão representando o nosso futebol. Então tivemos a rodada faltando aí alguns jogos, 4 jogos devendo aí para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, mas o grande vencedor foi o Flamengo, né? O Flamengo continua líder, mesmo sem jogar, tendo em vista que Cruzeiro e Red Bull Bragantino não conseguiram vencer seus jogos. Para muita gente, o Cruzeiro era super favorito contra o Vitória, só que as nuances do jogo mudam qualquer prognóstico, né? O jogo contra o Vitória, além de uma chuva torrencial que impediu qualquer das equipes de praticar futebol, o Cruzeiro ainda teve ali a fatalidade de ter um jogador expulso devido à entrada duríssima no lateral do Vitória, o Jamerson, que, enfim, teve aí quase que a perna quebrada no lance, muito por conta também da péssima qualidade do gramado. Eu fico sempre muito reticente quanto à prática de esportes numa situação como essa. O gramado do Barradão, vou falar a verdade aqui, né, não tem um sistema de drenagem que seja suficiente para fazer com que a bola role tranquilamente, que a qualidade do jogo, que a segurança dos jogadores seja garantida. Aí depois desse lance, a gente viu que os caras estavam meio que tirando o pé e tal. E o jogo não poderia terminar, senão em 0-0. Um jogo muito ruim. O Vitória é uma equipe que, operária, vai tentar se manter na primeira divisão, a briga é essa. O Cruzeiro, que chega à mesma pontuação do Flamengo, mas o Flamengo, nessa rodada, pegaria o Sport, né, na Ilha do Retiro. O Sport que vive uma crise tremenda daquelas, né, ainda não conseguiu vencer no campeonato. Está lá afundado na lanterna, né? Então, Flamengo, o grande vencedor da rodada. Cruzeiro não venceu, igualou em pontos, mas perde nos outros critérios. E o Red Bull Bragantino é aquela água de salsicha. Não tem jeito, né? É fogo de palha, água de salsicha, o nome que vocês quiserem dar. Não, agora o Red Bull vai assumir a liderança. Ele vai perder. Não, mas é dentro de casa, ele vai perder. Porque é uma equipe comum, né? Tomou 3-0 do Bahia e, mais uma vez, as nuances do jogo, da mesma forma que aconteceu lá no jogo do Cruzeiro e no jogo do Bragantino, expulsões. O Red Bull Bragantino perdeu um jogador com 10 minutos do primeiro tempo. Isso condiciona completamente o jogo, né? E aí o Bahia venceu por 3-0, não tomou conhecimento, encostando ali no pelotão de frente, encostando no G4, não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino. E antes que pinte aquela teoria da conspiração, né? Tá tudo armado para ajudar quem tá na liderança. Tá bom. O cara do Cruzeiro quebrou a perna do jogador do Vitória, né? Então, assim, não tem o que discutir, né? E a expulsão do Bragantino também, para mim, foi dentro dos padrões, né? Acho que foi justa. No final das contas, o Bahia encosta no G4, Cruzeiro e Vitória ficam na mesma, o Cruzeiro está na vice-liderança com a mesma pontuação do Flamengo, vai tentar dar aquela secada quando o campeonato voltar. Mas o que a gente vê, o Cruzeiro tem muita margem para evolução, muita margem para evolução. E o Bahia é uma equipe que, isso eu falei no início do campeonato, vai figurar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, e vai tentar superar a campanha que fez no ano passado. No passado o Bahia ficou em 7º. Esse ano o Bahia tem tudo para ficar com uma colocação melhor. Só precisa, nos momentos de decisão, não afrouxar. Porque o que tem acabado com o Bahia é o momento de decisão. Chegou no momento de decisão, o Bahia afrouxa. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo quase todos os jogos nas rodadas finais, poderia estar na fase de grupos da Libertadores, quase perdeu a vaga na Libertadores, foi na Libertadores, chegou ali à fase de grupos, perdeu os 3 últimos jogos,
Era só vencer um e o Bahia estaria classificado. E Copa do Brasil e outros torneios em que o Bahia, quando precisa mostrar força, ele não consegue, ele fracassa. Está no início do campeonato ainda, né? Mas o Bahia tem que manter essa pegada. Outros jogos, gente, desculpa aí que o resfriado chegou aqui, né? Outros jogos. O surpreendente Vasco da Gama vencendo o São Paulo no Morumbi por 3-1. É surpreendente o Vasco. O São Paulo já não surpreende ninguém, né? O time do Zubeldia, por mais que ele tenha avocado a responsabilidade, assumiu, eu sou o culpado e tal, time do Zubeldia basicamente não jogou futebol. Foi completamente envolvido pelo Vasco da Gama do Fernando Diniz. E dá para dizer que foi a primeira vitória do Vasco na temporada convincente, né? Foi a primeira vitória do Vasco no ano em que a gente olhou e falou assim, olha, é um time que pode ter um ano menos turbulento do que se imagina. Porque diante do que a gente viu do Vasco nos últimos jogos, é brigar para não cair. É briga contra rebaixamento. Esse jogo contra o São Paulo, de certa forma, dá uma esperança para o torcedor vascaíno de que o time consiga fazer uma temporada tranquila, né? Que busque uma vaga na Sul-Americana, que possa sonhar com uma vaga numa pré-Libertadores, por que não? Mas para isso o Fernando Diniz vai ter que repetir esse jogo perfeito, quase perfeito, né? Tomou um gol ali no final, 3-0 Vasco. Vai ter que repetir isso. Vai ter tempo, agora o Campeonato Brasileiro vai ter bastante tempo para poder dar a sua cara para o Vasco da Gama. E do outro lado o São Paulo, que é um São Paulo muito mentiroso, né? É um São Paulo mentiroso. O São Paulo da Libertadores, não criou-se isso. São Paulo pegou um dos grupos mais fracos da Libertadores, assim como o Palmeiras, e fez o que tinha que fazer. Tajeres, fraquíssimo. Alianza Lima, outra, fraquíssimo. E outro time lá, o Libertad, competitivo na medida do possível. O São Paulo fez a parte dele, que é vencer o máximo de jogos, que é fazer o máximo de pontos. Mas quando você olha o time de São Paulo jogando num cenário, num campeonato em que há um equilíbrio maior, o São Paulo não consegue jogar futebol. O São Paulo não consegue deixar sua torcida feliz. A expectativa que o torcedor do Vasco tem para a temporada, o São Paulo tem o contrário. São Paulo vai pegar o Atlético Nacional de Medellín. Eu não vejo expectativa com esse time do São Paulo no comando do Zubeldia. Não vejo mesmo. Acho o Nacional de Medellín favorito para esse confronto das oitavas de final. Muitas águas vão rolar, muita coisa pode mudar, mas o São Paulo é o mesmo desde o ano passado. Esse time que não empolga, né? Esse time broxante. Outras partidas do Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Atlético Mineiro sobre o Internacional. O Atlético Mineiro também subindo ali um pouquinho, né? E o Atlético Mineiro, que tem um elenco para brigar ali entre os 8 primeiros, não vejo também o Galo ali, vai brigar pelo título, não, nada disso. Nada disso. É também um time mentiroso. Quando você pensa que vai, ele fracassa. E esse elenco é mais fraco do que o do ano passado, né? O Atlético perdeu um jogador que no sistema de jogo do Galo era central ali, que era o Paulinho, né? O Paulinho para o Galo era preponderante. No Palmeiras ele é coadjuvante por enquanto. Mas o Júnior Santos, né, fazendo gol, o Júnior Santos voltando a ser um nome importante. O Dudu ontem até fez uma boa partida. Eu não levo fé no Dudu, ninguém vai me convencer que vai jogar bola e tal, mas fez uma boa partida. Enfim, Rony reencontrando aí o seu futebol, a sua melhor forma, né? Não é ainda o Rony dos inícios de Palmeiras e Atlético Paranaense, mas é o menos pior do que a gente viu aí na última temporada. Acho que o Galo pode conseguir Libertadores, pode conseguir pré-Libertadores, mas o Internacional tá igual São Paulo. O Internacional é que é a decepção. O Roger Machado, ele tem isso nos trabalhos dele. Ele vem muito bem, ele chega com tudo, é um início avassalador. Olha o Inter aí, o Inter vai brigar pelo título. O Inter tá quase que
brigando para não cair. A briga do Inter é brigar para não cair nesse momento. Eu não acho que o Inter vai ficar ali no final do campeonato. Acho que o Inter vai subir. Acho que tem tudo para fazer um campeonato brasileiro também tranquilo, tá? Só que esse tem tudo, esse pode ser, tem sido a marca do Internacional nos últimos anos, né? O Inter pode chegar, mas não chega. O Inter pode brigar, mas não briga. Tá na Libertadores, deu um azar danado que vai pegar o Flamengo, e do jeito que tá, o Flamengo é muito favorito. Muito favorito. É claro, só em agosto que a gente vai ter Libertadores, tem muito tempo para muita coisa mudar. Todavia, Internacional é uma grande decepção no Brasileirão. E o Santos saiu da zona de rebaixamento, você acredita nisso? Pois é, que parecia impossível. O Santos sai da zona de rebaixamento, bateu o Fortaleza, a crise no Fortaleza continua, o trabalho do Vojvoda não é de hoje, já começa a ser questionado se o tempo já passou, não está mais conseguindo fazer o time jogar, enfim, o time do Fortaleza chegou, talvez tenha batido no teto ali com o Vojvoda, chegou nas oitavas de final da Libertadores, que eu acho já um feito muito grande para um time que não está jogando nada, e perderam para o Santos em casa, né? Eu acho que isso aí já é suficiente para ligar o alerta. O Santos sai da zona de rebaixamento, abriu 2-0, tomou um empate com 2 gols de pênalti, o Iago Pikachu, né? E aí o Roleiser conseguiu nos acréscimos fazer o terceiro gol da equipe santista, o Santos respirando no Campeonato Brasileiro. Mas tem muita água para rolar, a briga do Santos é lá embaixo, né? E a briga do Fortaleza a gente sempre acha que vai ser lá na frente, que em algum momento vai ter o despertar, mas nessa temporada tá bem complicado. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta falando de outros assuntos no Dois Toques, a Casa do Futebol.